Oi, meus amigos. Hoje eu queria mostrar para vocês que a gente tem é, o lado sério e tem aquele lado que a gente brinca também, não é verdade? Todo mundo tem esse lado. Aí muita gente não gosta de mostrar, querendo mostrar só o lado sério, para poder as pessoas respeitar. Mas eu já não esquento muita cabeça com esses negócios. Eu quero conversar com vocês, com todos que estiver ouvindo a nós, né? Falar mal falado, porque é o meu jeitão, é o jeitão de eu conversar, é isso aí. Eu quero dizer o seguinte, quando eu era criança, a gente morava numa casinha muito simples, não tinha água dentro de casa, ou água dentro da casa era na bica. A gente tinha que sair de noite para poder pegava água, guardava no balde dentro de casa. E não tinha luz. E não existia naquela época nem rádio. Mas lá em casa tinha um radinho. Nós assistíamos um radinho lá. E a pilha ia acabando, a gente fervia lá na água, poder ela voltar ao normal. Aí eu não sei se vocês entendem. A gente fervia ela. A gente ouvia umas músicas, ouvia uns jogos pelo rádio. E nossa casinha era simples, mais humilde, mas é que nós éramos felizes. A gente trabalhava, sempre trabalhei na roça. E meu pai era muito alegre, contador de casos, aqueles casos, aquelas verdades bonitas que ele contava. Ele gostava de chegar em casa à parte da tarde e a gente começava a contar a história. E a gente sentava junto para poder ouvir as histórias dele. E quase tudo que ele falava era verdade, né? Ele contava um caso de uma pessoa que, naquela época, né, nem rádio, nem televisão, quem tinha rádio era só aquelas pessoas mais ricas. E não existia televisão. E ele contava um caso que existia um homem que olhava assim, o tempo, né, igual hoje a gente chama de meteorologia do tempo, para saber se ia chover ou não chover, se ia chover ou não. E ele contava que o rapaz saía para poder ver o tempo, voltava, e o que ele falava acontecia. Se ia chover, chovia, se ia dar vento, dava vento, se ia dar tempestade, dava tempestade, se ia dar trovoada, se ia relampear, tudo que ele falava acontecia. E você sabe que no meio dessas pessoas tem aquela pessoa curiosa e existe a pessoa também que não é curiosa, mas é invejosa. Que a pessoa, mas que esse camarada não pode saber tudo assim, o que é isso? Quem está contando isso ele? Onde que ele está tirando isso? E ele resolveu, falou, eu vou ver onde que esse cara vai poder saber essas coisas. Aí no outro dia o sujeito saiu e foi e acompanhou ele. Ele subiu para um pasto acima, pela trilha, passou dentro de um mato, um lugar esquisito, foi lá em cima no mato, e lá em cima tinha uma pedra grande, largona, e achatada. E tinha uma pedrinha assim, de uns 10 centímetros de altura mais ou menos, mas larga também, que colocava em cima da outra. E ali ele subia em cima daquela pedra, assim como dizia, contava o meu pai, né? Ele subia em cima daquela pedra e olhava para cima, olhava para baixo, olhava para cima, olhava para baixo e falava assim, hoje vai dar chover a parte da tarde e amanhã vai amanhecer de sol. E o que ele falava acontecia. Aí aquele camarada falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir atrás desse camarada, ouvir aonde que ele vai. Porque tudo que ele fala dá certo, não é possível, isso não existe. Aí ele acompanhou ele subiu no trilho, ele foi atrás, ele dobrava uma esquina e ele esperava ele dobrar e dobrava atrás
para poder não ver, perceber que ele estava sendo acompanhado por alguém. Chegou lá em cima, ele, primeiro ele foi sozinho, esse curioso, foi lá e levantou aquela pedra, que tinha colocado uma em cima da outra, e olhou o que tinha debaixo. Não tinha nada, não tinha nada. Ele estava curioso, né? Saber o que tinha debaixo daquela pedra. Ele levou uma folha de jornal, e levantou aquela pedra e colocou a folha de jornal bem estendidinha debaixo da pedra, pôs a pedra em cima da folha de jornal, colocou ela bem estendida ali e pôs a pedra por cima. Aí no outro dia o camarada que olhava o tempo foi lá, subiu no mesmo trilho e ele foi atrás. Esse curioso foi atrás, foi junto atrás, chegou os dois não, ele foi escondido. Aí o camarada subiu em cima da pedra, olhou para cima, olhou para baixo, olhou para cima, olhou para baixo e começou a não saber como é que estava o tempo. Aí ele pensou assim, essa gente, por que não está dando certo hoje de eu olhar o meu tempo aqui e ver se está dando certo ou não. Aí o que aconteceu? Ele olhou de novo para cima, olhou para baixo e falou assim, o seguinte, ou essa pedra levantou da grossura de uma folha de um jornal, ou o céu abaixou da grossura de uma folha de um jornal. Essa é mais uma história, é uma das histórias que meu pai contava, tá bom? Um abraço, outro dia nós conta mais, tá bom?